Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, e hoje é o 6º dia desta campanha abençoadíssima. Estamos aqui durante 21 dias, já é o 6º, 21 dias de clamor para que o impossível aconteça. Queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos visto milagres extraordinários. Eu quero declarar como profeta do Senhor: milagres extraordinários estão vindo sobre a sua vida. Milagres extraordinários da parte de Deus estão vindo sobre você e sobre toda a sua casa. Queridos, ontem à noite ainda, enquanto eu estava terminando a live das 6:30 da noite, uma senhora chamada Roberta, ela que é de Aracaju, ela disse que, deixa eu pegar aqui para eu não errar, ela disse que o marido dela, o Alonso, ele estava... Vocês lembram que eu falei de um homem? Eu nem sei se eu poderia estar falando tudo isso. Meu Deus. Vocês lembram que eu falei de um homem que estava com caroço na virilha? Que estava com muito medo? Então, o avô do Alonso desenvolveu um caroço na área da virilha e esse homem veio a morrer de um câncer. Pois bem, na hora da oração, na hora da revelação, esse homem levou a mão até a virilha, ele que estava com um caroço do tamanho de um limão, queridos. Caroço do tamanho de um limão. E ele estava com medo de procurar os médicos, porque o avô tinha desenvolvido um caroço na região da virilha e veio a morrer por causa de um câncer que iniciou ali. O caroço do tamanho de um limão desapareceu na hora. Desapareceu na hora, ou seja, o impossível aconteceu. Olha como Deus é poderoso, queridos. Mais uma revelação que Deus traz. Eu quero pedir para a dona Roberta, para minha ovelha querida, de Aracaju, se a senhora não tiver problema, se o maridão não tiver de repente acanhado de falar, escreva aqui embaixo: sou eu aqui, profeta. No caso, né, o maridão, né, ou você diga: sim, foi o meu marido, profeta. Gente, é tremendo o que Deus está fazendo. Um caroço do tamanho de um limão. Eu mal terminei a live e veio o testemunho, gente. É tremendo o que Deus está fazendo. Talvez você me diga: mas profeta, eu não tenho um caroço, eu não tenho um câncer, eu não tenho histórico de câncer na minha família. Não tem e nem terá, em nome de Jesus, agora. Às vezes o caroço, às vezes o câncer, ele não está no corpo, ele está nos sentimentos, nas emoções. Às vezes está na família, às vezes está entre o relacionamento marido e mulher, às vezes está nas finanças, às vezes está, sei lá, no seu ministério, eu não sei, mas eu quero declarar no nome de Jesus que todo este mal, que obviamente talvez não seja um caroço, mas todo este mal, este câncer espiritual, esse câncer emocional, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos falando desde hoje de manhã sobre como ouvir a voz de Deus.
E eu falei aqui sobre uma oferta que eu e minha esposa estávamos dispostos a dar. Eu quero mais uma vez repetir que eu não falei aquilo com nenhum tipo de soberba. Eu não falei aquilo com nenhum tipo de intenção de aparecer, de dar uma de bonitão. Mas foi para ensinar minhas ovelhas queridas o quanto nós devemos estar sensíveis à voz de Deus, porque nada que nós podemos adquirir aqui nessa terra, absolutamente nada, nada disso pode nos levar, essas coisas não podem nos levar à plenitude de Deus, mas a plenitude de Deus nos leva a essas coisas. Pega a visão, guarda isso no seu coração e viva isso, sabendo que Deus e de Deus é que vem a recompensa. Amém? Queridos, nós falamos então como ouvir a voz de Deus. Número 1, desenvolva o coração sensível à palavra de Deus, ou seja, que é a primeira forma pela qual Deus fala conosco. Amém, amados? É a palavra de Deus. Então, tenha o costume de ler a Bíblia. Desenvolva. Como é que eu vou desenvolver um coração sensível à palavra de Deus se não lendo a palavra de Deus? Desenvolva o hábito de ler todos os dias. A leitura da Bíblia, queridos. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias, seja onde você quiser, no caminho para o trabalho. Tem gente que fala, profeta, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia e depois assistir o Senhor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por isso. Amém? Talvez no banheiro, queridos. Quando você vai ali fazer as suas necessidades, leia a Bíblia. É muito melhor você ler a Bíblia do que ficar rolando feed de notícias, onde você vai ver um monte de coisa ruim que vai intoxicar a sua mente e coração. Mas leia a palavra. Amém? Número 2, aprenda a discernir a voz do Espírito Santo no seu interior. Que foi ali, nós estávamos eu e minha esposa prontos para já, nessa semana agora, que passou, na verdade, sacramentar o nosso sacrifício. Como eu contei hoje de manhã, se você não assistiu, assista. Você vai entender do que eu estou falando. Nós estávamos dispostos, queridos. Profeta, nós estávamos dispostos. Abraão não estava disposto a sacrificar o filho dele? A oferta que eu ia fazer era muito pequena, perto de um filho, gente. Um filho não tem preço, não tem valor. Amém, amados? Não dá para mensurar em quantia de valores monetários. Um filho? Então como é que Abraão podia estar disposto a fazer aquilo? Nós estamos dispostos a fazer o quê? Tem gente que não está disposto a varrer uma igreja? Tem gente que não está disposto a ajudar no estacionamento, numa recepção de uma igreja, num ministério infantil. Estão sempre achando uma desculpa. Aí as pessoas querem viver a bênção que Abraão viveu, mas não querem pagar o preço que Abraão pagou. Tem gente que só quer a glória, ela não quer o sacrifício. Tem gente que só quer o glamour de estar com o microfone na mão e pregar ali e lançar umas palavras. Você não sabe o que se passa antes. Você não sabe o preço que você tem que pagar antes. Tem gente que só quer o glamour, não quer o sacrifício. E já vou dizer, não existe glamour nenhum, queridos. Porque nós não somos quem faz os milagres. Nós somos só as ferramentas. E se nós não cuidarmos, um microfone consegue ser mais usado do que nós. Isso eu falo, a primeira vez que eu falei isso eu tinha 19 anos. Eu tenho 48 agora. Foi numa pregação que eu disse, eu não quero ser menos usado que esse microfone. Ninguém entendeu na hora. Ninguém entendeu. E eu disse para aqueles 1.400 jovens que tinham na minha frente, 1.400 e poucos jovens, eu disse assim, vocês não entenderam, né? Eu disse, alguém entendeu aqui? Ninguém levantou a mão. Eu disse, pois é, mas esse microfone pode ser mais usado que qualquer um de nós aqui. Sabe por quê? Porque o microfone, o som da voz de quem está ordenando os demônios sair, as curas acontecerem, o microfone vai ser uma ferramenta que vai colocar o som nas caixas de som, vai passar pelos equipamentos, vai nas caixas e vai tocar as pessoas, vai curar. Só que o microfone é largado ali e não tem chance de pecar. Agora nós temos. Por isso que o microfone chega a ser mais usado que as pessoas. Porque nós podemos sair daqui, pecar, rejeitar. Muitas vezes, alguns podem apostatar da fé. Eu disse, eu não quero chegar no final da minha vida e saber que o microfone foi muito mais usado do que eu. É forte isso aqui, amados. Vamos lá, número 3. Ouça a voz de Deus através das circunstâncias e portas que Ele abre ou fecha. Queridos, Deus também Deus também fala através de movimentos. Movimentos que Ele faz, movimentações que Ele cria. É Deus falando, queridos. É Deus comunicando algo. Às vezes Ele fecha uma porta que parecia boa. E Ele faz por quê? Para nos proteger.
Daquela vez lá atrás foi Deus que tocou o coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo. Sim, porque Deus queria sacramentar a vitória do povo sobre o Egito, o governo do Egito. Você está ouvindo isso? Deus quis ali sacramentar com aquela movimentação de endurecer o coração do Faraó para que Faraó pegasse seu exército e perseguisse todo o Israel. Você está entendendo isso? Agora tem vezes que não é Deus, é a pessoa que endurece. É a pessoa que endurece. Não foi Deus que tocou o coração de Judas para Judas trair Jesus. Até porque, lembra que Jesus olhou para Judas e disse: por que deixaste, por que permitiste Satanás entrar no teu coração? Então nós temos que entender que todas as movimentações pode até não ter sido Deus, mas sempre tem que ter autorização de Deus. Isso aqui é muito forte, queridos. E mesmo não tendo sido Deus, mas Deus permitindo, Deus vai lá, então ele fecha a porta. Houve uma movimentação estranha, Deus vai fechar a porta para quê? Para que o filho e a filha dele não entrem por aquela porta que antes era boa, mas houve uma movimentação que nós não vimos. É muito importante nós ouvirmos a voz de Deus, sabe por quê? Porque a voz de Deus vai nos dar instrução. A voz de Deus vai nos livrar de coisas que nós não sabemos, que existem conversas que nós não ouvimos, existem coisas que Deus vê que nós não conseguimos ver. Deus sabe de coisas que nós não sabemos, queridos. Então, todas as movimentações de Deus, elas são intencionais e sempre são para nos abençoar. Amém? Deus abre caminhos que nós nunca nem sequer sonhamos, queridos. Por isso que a Bíblia deixa claro que os sonhos de Deus, eles são muito mais altos, os pensamentos, os sonhos de Deus são muito mais altos, muito maiores do que os nossos. Então entenda que quando Deus fecha uma porta, Deus faz uma movimentação, isso é uma providência de Deus para nos abençoar. A providência de Deus é uma linguagem de Deus, é o jeito que Deus fala conosco. Você está entendendo isso? Oséias 6:3 diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, ou seja, é certo, o que é a alva? É o clarear do dia. Como a alva, a sua vinda é certa. Então, a volta de Jesus é certa, gente. Primeiro aqui, Oséias estava falando da vinda, né? Primeira vinda. Para nós agora serve a segunda vinda, ou a volta. Então nós temos que entender uma coisa, queridos. Nós temos que conhecer a Deus em todas as suas movimentações e discernirmos, criarmos intimidade. Amém? Número 4, queridos. Estamos correndo, temos bastante assunto. Lembra que eu falei que eu não ia contar nem testemunho? Então, já contei, né? Mas contei bem rapidinho. Número 4. Deus fala através de homens e mulheres espirituais que Ele mesmo levanta. Temos que entender uma coisa. Não é uma questão de depender de pessoas. Você não tem que depender de mim. Você não tem que depender de uma palavra minha. Claro, é muito honroso da sua parte, né, dizer, Senhor, eu vou esperar a orientação que o Senhor vai trazer através do teu profeta. Isso é bênção. Mas agora você não depende de mim, você depende da palavra de Deus que pode fluir através de mim. A sua dependência não é do profeta Samuel, da pastora Cibele. A sua dependência é de Deus. Eu vou repetir, a sua dependência não é do profeta Samuel. A sua dependência precisa ser de Deus. É Deus que fala através dos seus profetas. É Deus que fala através dos seus pastores. É Deus que fala através da sua liderança, ou seja, você precisa honrar os seus líderes. Você precisa honrar o seu pastor, o seu profeta, mas você depende de Deus. Amém? Então, não se trata de depender de pessoas, mas de entender que Deus usa os seus vasos. Uma palavra profética, um ensinamento, uma pregação, ou até mesmo uma exortação, pode sim ser a voz de Deus sobre a sua vida. Então, quantas pessoas falam aqui, né? Ah, profeta, o seu ensinamento daquele dia, a palavra que o senhor falou, isso e aquilo, aquele outro, mudou a minha vida. Gente, às vezes eu estou caminhando no mercado. Uma vez eu estava em Curitiba, eu estava ajudando, eu nem ia ministrar. Quase tive que ministrar, mas eu nem ia ministrar, eu fui lá para ajudar, para somar. Eu estava caminhando pelos corredores, lá de repente um jovem pegou assim, profeta, é o senhor aqui? Eu disse, sim, querido, sou eu. Profeta, eu assisto seu canal. E deixa eu lhe dizer, eu comecei a assistir seu canal porque eu sofria de insônia. Eu não conseguia dormir. E aí eu botei lá a oração contra a insônia, oração para dormir em paz, sei lá. Não sei o que ele escreveu lá e apareceu minha oração. Apareceu lá minha oração e ele botou. Uma época que eu estava debaixo de uma direção de Deus, toda sexta-feira, meia-noite, eu entrava aqui com uma oração para as pessoas dormirem. Toda sexta-feira.
E ele assistiu uma daquelas. E ele disse que Deus curou ele da insônia naquela oração. É forte isso, queridos. É muito forte. Amém? E aqui, então, uma palavra profética, um ensinamento, uma pregação, ou até mesmo uma exortação, pode ser sim a voz de Deus para a sua vida. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Então é bíblico, mas você não depende de profeta. Você não depende do pastor, da pastora, você tem que depender de Deus. Amém? Você está entendendo essa palavra? Gente, nós temos a obrigação de honrar os nossos líderes. Obrigação. O que é honrar? Honrar não é só obedecer. Honrar é fazer com que a pessoa que está acima de nós se sinta especial. Isso é honrar. Honrar é diferente de obedecer. Obedecer é seguir uma ordem. Agora honrar é fazer com que essa pessoa se sinta especial. Isso é honrar. Então, faça o seu líder se sentir especial quando você está com ele. E a bênção de Deus que está sobre o seu líder virá sobre você. A Bíblia fala que se você honrar um profeta no caráter de profeta, você recebe galardão de profeta. Se você der um copo d'água, se você der um copo d'água a um profeta no caráter de profeta, você recebe galardão de profeta, meu. É bíblico isso. Amém? Número 5. A voz de Deus sempre se confirma. Queridos, a voz de Deus, ela sempre se confirma, ela nunca gera confusão, medo ou contradição. Nós temos que entender isso, queridos. Tem muita gente, escute o que eu vou dizer, você tem que tomar cuidado. Tem muita gente na internet, tem muita gente, eu não estou falando mal de ninguém, tá bom, gente? Mas eu preciso, como profeta de Deus, eu preciso falar a verdade. Como pastor, porque eu tenho ofício de pastor também, eu preciso pastorear as ovelhas que Deus concedeu, que Deus trouxe para que fossem como um rebanho para eu cuidar. Eu preciso falar a verdade. Tem muita gente, queridos, tem muita gente na internet que só está querendo aparecer. Tem muita gente que está na internet que só está querendo fama, likes, curtidas, compartilhamentos, número de inscritos. Outros só estão atrás de dinheiro. Você precisa estar atento. Tem muito lobo vestido disfarçado de ovelha. Tem muita gente querendo ser pastor, mas nunca foi ovelha. Gente praticamente fazendo movimentos como se estivesse incorporando uma entidade e dizendo que estão sendo tomados pelo Espírito Santo. Você vigia, meu irmão. Você vigia, minha irmã. Pare de ficar correndo atrás de tudo que é vento de doutrina. Pare de ficar correndo atrás de tudo que é gente que fica dizendo que serve a Deus e que não serve nem de longe. Você tome cuidado, você abre o seu olho. Aprenda a discernir a voz de Deus. Aprenda a discernir a presença de Deus. Aprenda a discernir a manifestação de Deus, hein? Em nome de Jesus eu trago esse alerta aqui. A voz de Deus não traz confusão. A voz de Deus não traz medo, não traz contradição. A voz divina, ela traz paz. Traz luz, traz uma direção clara, uma certeza, uma convicção. A voz de Deus não é confusa. A voz de Deus não é uma pressão. Você sente um impulsionamento, não uma pressão. Você não se sente pressionado, você se sente impulsionado, é diferente. Você consegue discernir isso? A voz de Deus não gera ansiedade, gera expectativa. Você consegue entender a diferença? A ansiedade, ela lhe oprime. A expectativa, ela lhe impulsiona. Entenda a diferença entre ansiedade. A voz do inferno lhe traz ansiedade, uma inquietação ruim, um peso. Então toda voz, seja ela externa ou até mesmo interna, que lhe puxa para a ansiedade, isso não vem do céu. É como eu tenho ensinado, o que lhe puxa para baixo vem de baixo, o que lhe puxa de cima, o que lhe puxa para cima vem de cima. Ou seja, a voz de Deus sempre vai lhe impulsionar, você vai ficar, vamos dizer assim, elétrico, sabe? Eletrizado assim, sabe?
Você sente uma energia, você sente uma alegria, você sente um impulsionamento, um encorajamento, um empoderamento. Agora, a voz do inferno, você se sente oprimido a decidir. Você está entendendo a diferença? A voz de Deus, ela lhe impulsiona a decidir. A voz do inferno lhe oprime para que você decida. É uma coisa totalmente diferente. Deus fala com coerência e repete a mesma direção até que o nosso coração entenda. Você entende a diferença disso? A voz de Deus sempre vai trazer paz. E ela vai falar uma vez, vai falar a segunda, vai falar a terceira, até que você se sinta impulsionado o suficiente para avançar. É muito lindo, gente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Você está vivendo uma confusão no seu relacionamento? Não estou falando de casamento, tá? O que acontece quando está dando confusão no meio do casamento? Você para e ora. Você para e ora. Agora, está dando confusão demais no seu namoro, no seu noivado, você tem que parar para orar. Não é para e ora. Você para orar, você pede um tempo. Ah, para mim não existe essa coisa de tempo. A Bíblia diz que tem. Há tempo para todo propósito. Então, pare de pensar como o mundo, pense como a Bíblia fala. O seu relacionamento é um relacionamento, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. O seu relacionamento, você quer um termômetro para saber se o seu relacionamento é de Deus ou não? Eu não estou falando de casamento. Casamento você para e ora. Você para orar, entendeu? Você para buscar Deus. Não estou falando de separar, estou falando de parar. Amém? Todo relacionamento que ele é de Deus, ele lhe leva para mais perto de Deus. Todo relacionamento, toda amizade, não só relacionamento homem e mulher, todo relacionamento de amizade, de parceria, de conexão, o que é de Deus, lhe leva para mais perto de Deus. Lhe leva a ser mais parecido com Deus. Agora, o que é do homem, lhe leva a ser parecido com os homens. O que é do inferno, lhe leva a fazer coisas do inferno. Então o seu relacionamento lhe afasta de Deus, lhe afasta da comunhão, lhe afasta do servir a Deus, até mesmo o trabalho, querido. O trabalho que lhe tira da congregação, no mínimo, você tem que enxergar que tem uma luz de alerta ligada aí. Tem uma luz de alerta ligada aí. Sabe aquela luz do semáforo, o amarelo, atenção? Então, atenção! Até esse emprego aí que você pegou, que você não consegue mais congregar, atenção, hein? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Ah, não, profeta, são as correrias normais do dia. Você quer viver o normal ou o sobrenatural? Você quer viver o natural ou o sobrenatural? Você quer viver o normal ou o que é fora do normal? É fora do comum. Eu quero viver o fora do comum. Eu quero viver o sobrenatural. Então sai desse lugar que lhe traz confusão. Sai desse lugar que lhe parece que lhe brota é o medo. Sai desse lugar. A voz divina traz paz, traz luz, traz direção, traz certeza. Não traz confusão. Não traz opressão, não traz ansiedade. Deus fala com coerência e repete a mesma direção até que você se incline, entenda e faça. Eu quero trazer aqui um resumo profético disso aqui, antes de orar por você. Então, quando você quer ouvir a voz de Deus, você precisa fazer o quê? Número 1, mergulhar na palavra. Por quê? Porque a voz de Deus nunca vai ser contrária à palavra. Nunca vai ter contradição. Número 2, desenvolver uma sensibilidade ao Espírito de Deus. Você tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que desenvolver. Número 3, como é que eu faço isso? Assista a live de hoje de manhã, você vai aprender. Número 3, discernir o mover de Deus nas circunstâncias. Número 4, não entendi bem essa aí. Volta a live, depois que eu terminar, volta a live e assiste de novo. Deus vai falar com você. Número 4, honrar quem Deus usa para falar com você. Honre a pessoa que Deus tem usado para falar com você. Você está entendendo isso? Número 5, buscar paz e confirmação em todas as coisas. Queridos, na verdade, Deus sempre está falando. A pergunta é,
Será que estamos aprendendo a ouvir a voz? Deus sempre está falando. Posso orar por você agora? Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família, quero abençoar você. Então, por favor, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre minha vida. Já quero dizer, antes de mais nada, que todos os votos que estão sendo feitos, todos os votos estão no altar do Senhor. E quero declarar a vocês, não existe oração sem resposta. Amanhã de manhã eu vou explicar, porque tem muita gente me perguntando, profeta, onde é que o senhor tirou isso aí que não existe oração sem resposta? Me prova pela palavra. Vou provar amanhã de manhã. Ah, profeta, amanhã é domingo. Tem live aos domingos. Amanhã de manhã eu vou provar isso aí para você. Vou provar pela palavra que não existe oração sem resposta. Amém? Amém, amados? Então, amanhã às 6h30 da manhã nós vamos estar juntos aqui. Antes, eu quero orar por você. Você que não é inscrito, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Profeta, mas eu vi pessoas pagando, Senhor. Ninguém está me pagando de nada, até porque eu não estou à venda. A unção de Deus não está à venda. São pessoas que estão expressando a sua fé através de votos. São pessoas que estão expressando a fé delas através de votos. Votos de gratidão, votos para alcançar uma bênção, um milagre. Isso tudo é manifestação de fé. Eu nunca pedi para alguém fazer um voto. Eu nunca pedi dinheiro, nunca pedi para alguém fazer um voto. Mas também não vou impedir as pessoas de manifestarem a sua fé. Amém? Posso orar por você agora? Posso abençoar a sua vida? Então escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Já deixe o seu like. Quando eu terminar de orar, quando eu encerrar a live, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Amém? E Deus vai te abençoar muito por isso. Vamos orar? Escreva aqui embaixo, então, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez agora, Pai. Meu Deus, que live importante, que live abençoada, Pai. Que palavra poderosa, Pai. Pai, eu te peço que essas palavras, meu Deus, penetrem fundo em cada coração. Em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, em cada criança, cada adolescente. Pai, cada ancião, cada bebezinho, sim, bebezinhos, já sejam agora abençoados, já sejam agora instruídos na Tua palavra de uma forma extraordinária e sobrenatural. Deus manda eu dizer para a mãe do pequeno Murilo, pode descansar o seu coração, viu? Porque do Murilo cuido eu. Você cuida das minhas coisas, que do Murilo cuido eu. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo e falando agora. Deus manda eu dizer para Verônica, ou o marido, a mãe da Verônica, eu não sei. Mas Deus manda eu dizer sobre a Verônica, Deus está colocando a mão. Nos próximos dias, escutem isso, nos próximos dias vocês verão uma grande transformação. Só cabe a ela dar ouvidos. Deus vai tocar. Deus vai tocar. Deus manda eu dizer para uma mulher chamada Gláucia. Gláucia. Gláucia, é óbvio que Deus está ouvindo o teu coração. Gláucia, é óbvio que Deus está ouvindo e atendendo a tua oração. Deus manda eu dizer que Ele viu, e assim Deus fala da mesma forma com uma mulher chamada Fernanda. As mesmas palavras que Deus está entregando para a Gláucia, Ele entrega para a Fernanda. Eu tenho visto e ouvido as tuas orações. Eu tenho visto e ouvido as tuas orações. Mas você precisa manifestar a sua fé. Sim, porque a minha palavra diz o Senhor. A minha palavra diz em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Manifeste a sua fé. Pai Santo, Pai querido, eu oro e abençoo Gláucia e Fernanda agora, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ordeno que todo mal seja quebrado, que toda influência das trevas, toda mentira caia por terra, em o nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui, você mora numa casa, tem um portão, uma gradezinha baixinha na frente da sua casa e um portão. Seguidamente ele está emperrado, esse portão. Está emperrado. Vocês mexem a trinca, o trinco, não sei como vocês chamam, a maçaneta ali, às vezes ele abre, às vezes não abre. Assim tem estado a tua vida, como que emperrada,
como que não anda. Hoje Deus está quebrando isso. O óleo da unção está vindo para lubrificar essa engrenagem da tua vida e fazer você andar, fazer você avançar. Em nome de Jesus, receba isso. Pai Santo, Pai querido, eu oro, eu abençoo a vida do Vitor. Vitor, Deus manda eu dizer a você que aquelas coisas que lhe aconteceram lá atrás, que marcaram a sua história, que machucaram o seu coração, e até hoje, mesmo que você não reconheça, mas até hoje lhe trazem como uma trava, eu quebro isso agora em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família. Nessa noite de sábado eu declaro milagres, eu declaro, meu Deus, eu libero sentença, decreto de milagres agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda maldição é quebrada, toda obra contrária, todo espírito contrário é quebrado e destruído agora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, que venha a tua unção, Pai, que venha o teu poder sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher. Meu Deus e meu Pai, sopra agora, Pai, sopra agora no nome de Jesus, sopra agora, meu Deus, a tua unção, a tua presença. Pai, traz descanso aos corações. Traz descanso a esse coração, Pai. Traz descanso a esse coração. Traz descanso, meu Deus, para essa senhora, para essa mulher. Pai Santo, Pai querido, eu oro. E eu declaro, meu Deus, a tua mão tocando cada vida, cada família. Espírito de Deus, que venha a tua unção, Pai. Que venha o teu poder, Pai. Meu Deus, meu Pai, nós nos alegramos na tua presença, Pai. Pai, eu te agradeço agora, Pai, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por cada milagre, Senhor. Nós nos alegramos na tua presença, cada milagre agora eu celebro, Pai. E eu declaro, Pai, que essa semana que se inicia amanhã, sim, meu Deus, essa semana será uma semana de milagres. Eu quero que você escreva aqui embaixo, eu creio, essa semana será uma semana de milagres. Escreva aqui embaixo mais uma outra declaração, mais um decreto profético. Escreva aqui embaixo, eu creio, esta semana será a semana onde o impossível vai acontecer. Escreva isso, eu creio, esta semana será a semana onde o impossível vai acontecer. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço pela tua unção, pelo teu poder sobre cada vida. E se você recebe esta bênção profética, esta bênção apostólica, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém. Ricardo, se prepare. Eu não sei se é o Ricardo, marido da Aninha, mas Ricardo, se prepare. Tem uma surpresa para você essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Todos que creem e recebem, escrevam aqui embaixo. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Paz de Cristo a todos. Até amanhã, 6:30 da manhã. Tchau, tchau.